Olá, pessoal! Aqui é a nossa continuação da aula de farmacodinâmica, na farmacologia aplicada à zootecnia. Nós estamos trabalhando, agora com mecanismo de ação e nós vamos falar de agonistas, antagonistas, afinidade e atividade intrínseca. Conceitos importantes para na hora que a gente chegar lá nas classes de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, eu consegui falar para vocês assim que a agonista é uma substância que, ao se ligar ao receptor, vai promover a ativação desse receptor, aumentando o efeito, e antagonista vai inibir, Não, ao se ligar ao receptor, não vai promover a ativação desse receptor, da forma que vocês podem observar nessa imagem aqui. Nós temos, por exemplo, o meio extracelular e o meio intracelular. Aqui a membrana plasmática e o receptor, por exemplo, da histamina. Provavelmente muitos aí já tiveram alergia e foi receitado um antihistamínico. O antihistamínico vai pegar e se ligar ao receptor da histamina e não vai deixar a histamina fazer o efeito que faria lá dentro da célula, por exemplo, nas nossas mucosas, provocando excesso de secreção, irritação nas mucosas e também o processo aí, de liberação de histamina na pele e prurido, coceira. Essa ligação agonista, e antagonista pressupõe que atende à lei da ação das massas, que a velocidade de reação é diretamente proporcional aí às massas dos reagentes, e nós temos aí, as constantes K1 e K2, que são de formação e de reversão dessa equação. Lembrando aí que a setinha, vai num sentido e vai no outro também, é um equilíbrio dinâmico. Então, K1 é a velocidade de ligação, K2 é a velocidade de dissociação, o Ka é a constante de associação, que se essas substâncias tendem a ficar mais ligadas uma com a outra, e o Kd, o K2 sobre a constante de dissociação das substâncias. Então, Kd é a concentração do medicamento que leva à ocupação de 50% dos receptores, ou seja, 50% do efeito dessa substância, e determina, a afinidade entre receptor e medicamento. Vejamos nessa curva aqui, a porcentagem do efeito do medicamento e a concentração do medicamento. Nós temos aqui, o efeito de 50%, aproximadamente aqui, com uma concentração, de 5 aqui, do medicamento. Aí a gente tem o que a gente chama de agonistas parciais, que vão ter efeito afinidade e efeito no receptor, só que não levam ao efeito máximo, A atividade intrínseca é reduzida em relação ao agonista total. Nós vemos aqui a primeira curva de um agonista total, no efeito A. A substância B é um agonista parcial, vai promover o efeito, só que pouco acima de 50%. E, a linha C é um agonista também parcial, porque não chegou até quase aqui a 100%. Mas o efeito menor aqui é com o agonista B. Potência, quanto menor a dose do medicamento necessária para o efeito, maior será a potência. Potência está relacionada somente com a dose e não com a eficácia. Por quê? Nós temos aqui, por exemplo, esses medicamentos aqui de A até E, e nós vemos aqui as doses relacionadas, e uma linha aqui considerando forte, média e fraca, a potência analgésica. Então, assim, com a dose muito menor, nós vamos ter um efeito muito maior dos medicamentos considerados fortes, comparados com os medicamentos considerados médios. Médios eu vou ter que dar uma dose
muito maior aqui, ó, e nunca vou alcançar o efeito lá de potência analgésica máxima. O medicamento muito potente, a vantagem é que a dose é menor. A administração é mais fácil. Tem pequenas doses, vão ter um efeito muito grande. Mas a desvantagem é que se eu errar pouquinho no cálculo, eu vou ter grandes consequências. Por exemplo, se eu tenho que aplicar no animal 100 microlitros, 0,1 ml, e aplico 0,2 ml, eu vou dando o dobro da dose e aí nós não temos, né, vamos dizer assim, essa segurança aí no medicamento muito potente, como que é o caso, por exemplo, da adrenalina, né? Uma ampolinha de 1 ml a gente dá no animal, né, de grande porte. Existe também a eficácia máxima, esse conceito que a gente já falou, igual ao efeito máximo. O fator limitante da eficácia é que algumas vezes a dose terapêutica é muito próxima ou igual à dose tóxica e a gente vai ter possíveis efeitos colaterais. Às vezes, quando a gente trabalha, né, com anestésicos muito potentes, a gente tem que tomar cuidado, porque, né, às vezes a anestesia é tão grande que pode ser que o animal não volte da anestesia. E a inclinação na curva de dose e resposta vai refletir o mecanismo de ação do medicamento, né? Grande inclinação, muito inclinado, né? Pequenas alterações na dose vão ter grandes implicações no efeito, que é o que a gente está vendo aqui, né? A gente tem uma dose e a intensidade do efeito. Essa inclinação aqui na curva, né? Até chegar ao efeito máximo, se for rápida demais, pode ser que chegue próximo, rápido demais o efeito máximo, e a gente tenha próximos de efeitos colaterais. A gente precisa falar também em mecanismo de ação, né, em variação biológica. Alguns indivíduos têm diferentes respostas ao mesmo medicamento. O medicamento é para um grupo de indivíduos, né, e foi testado, foi comprovado para esse grupo de indivíduos. E pode ser que individualmente ocorram variações, por exemplo, idades. Quanto mais jovens e quanto mais velhos, mais sensíveis os animais são aos medicamentos, justamente porque os jovens podem não ter competência ainda para lidar satisfatoriamente com aquela molécula que a gente está trabalhando, e os mais idosinhos também, por não ter competência, por já terem passado por muitas coisas aí na vida e podem, né, metabolizar menos aquele medicamento. Mais idosos podem ter tendência, por exemplo, igual a gente já falou, né, a problemas renais, problemas hepáticos, cardíacos, e aí a gente tem que tomar cuidado com essa variação biológica. Variações relacionadas ao sexo, né? A gente tem as fases hormonais aí das fêmeas, que a gente precisa tomar muito cuidado, dependendo do medicamento que a gente está trabalhando. E a gente também, né, do sexo feminino, principalmente, quando está trabalhando com protocolos de inseminação artificial por tempo fixo, né, manipulação de hormônios. E esses hormônios têm que ser aplicados, né, nos animais de forma injetável, e que a gente tem que estar usando luvas justamente porque esses hormônios são lipofílicos, se cair na nossa pele, mesmo a gente lavando rapidamente, fazendo todo o protocolo de segurança, pode ser absorvidos, né, pela pele, ou se cair no olho também, e meio que dá uma bagunçada no ciclo hormonal feminino, principalmente aí, né, já que o masculino é mais constante. Com relação à raça, nós temos que os animais, igual a gente já falou aqui, a gente tem cães desde um cão miniatura, um Schnauzer miniatura aí, até animais, por exemplo, que a gente tem de porte, sei lá, um animal de 60 quilos, 70 quilos, um São Bernardo, né? Uns cães bem grandes aí, nós temos que tomar cuidado. Além disso, tem coisas específicas de cada raça. Por exemplo, a ivermectina não pode ser utilizada em cães de pelo longo, porque eles têm uma deficiênciazinha na barreira hematocefálica, e aí a ivermectina passa barreira hematoencefálica nesses tipos de cães e pode provocar problemas neurológicos graves. Então a gente tem que tomar cuidado com as prescrições que são feitas aí, né,
principalmente sem critério, e por pessoas não habilitadas, médicos veterinários. Além disso, a gente precisa prestar atenção, né? Se o animal está ou não bem nutrido, porque animais bem nutridos vão ter melhor metabolismo, ou se é um animal que está caquético, a gente precisa regular a dose, né? Pensando nisso. E mais ainda o estado fisiológico, né, desses animais. Eu coloquei essa cadelinha prenha aí para a gente lembrar, né, que nas gestantes a gente tem, né, nesse caso aí, um monte de bebezinhos aí dentro dessa barrigona que vão também poder sofrer os efeitos de medicamentos que forem utilizados na mãe. Então, a gente precisa trabalhar igual, por exemplo, cesariana, né? A gente trabalha com uma dose baixinha de anestésico, mais baixa possível, de anestésico geral, por quê? Para que os filhotes já não nasçam, né, deprimidos respiratoriamente e a gente possa ter, né, esses filhotes respondendo bem aí depois do parto difícil, que toda cesariana, né, é uma indicação de parto difícil. Agora a gente vai falar de dose e resposta, interação medicamentosa, sinergismo e antagonismo. Primeiro a gente tem aqui, né, geralmente para casos de medicamentos, essa curva gradual, em que eu vou ter aqui, né, igual a gente já falou, a concentração do medicamento, a porcentagem do efeito, e nós vamos aumentando esse efeito à medida que a concentração do medicamento é aumentada, até chegar num ponto de efeito máximo, que mesmo eu aumentando a dose, eu não vou conseguir mais o efeito, né, desse medicamento. Então, isso aqui a gente chama de curva gradual. Além disso, né, a gente tem a curva que a gente chama, né, quantal, uma curva em que o efeito, né, dos medicamentos representa o efeito dos medicamentos nos indivíduos de uma população. Eu tenho uma dose administrada, por exemplo, aqui as substâncias A e B, em que ambas eu vou chegar, né, ao efeito aqui esperado 50%, dependendo da dose administrada. Aqui nesse outro gráfico aqui da direita, eu vou ter a substância A com o efeito 50% maior e mais rápido do que a substância B, né? Dependendo aí da dose administrada. Então, a determinação desses tipos de doses, né, é feita geralmente por experimentos com intervalos de dose e resposta, que esse agente aqui, por exemplo, apresenta bom limiar de segurança, porque eu posso ir aumentando a dose, aumentando o efeito, sem rapidamente chegar no efeito máximo. Se essa curva aqui fosse uma inclinação muito alta, eu chegasse com aceleração maior, eu chegaria na dose que seria 100% muito rapidamente, poderia, né, ter o que a gente vai falar agora de efeitos anormais aos medicamentos. Todos os medicamentos envolvem riscos, até mesmo os mais seguros, então a gente precisa trabalhar pensando nisso, que mesmo medicamentos seguros podem promover problemas quando a gente está administrando esses medicamentos. Primeiro, a tolerância. O indivíduo vai tendo exposição prévia ao medicamento e vai desenvolvendo pequena pequena resposta, né, após essa exposição prévia, porque ocorreram alterações farmacocinéticas ou farmacodinâmicas que vão diminuir o efeito daquele medicamento. Um exemplo clássico de tolerância aqui é a ingestão de álcool, né? Hoje a pessoa toma um copo de cerveja, fica alegrinho, aí passa 2, 3 meses, um copo já não dá mais, tem que tomar 2, 3, depois vem uma grade, né? E aí o efeito vai só, né? A pessoa vai ficando o quê? Menos sensível no caso aqui é um agente tóxico, né? Que é o álcool, mas só para a gente ter um exemplo aqui. De medicamentos, né? O Gardenal, que é um fenobarbital, aumenta a síntese das enzimas que metabolizam a droga, ou seja, uma alteração, né, na farmacocinética aí, e aí vai começar a ser metabolizado mais rápido, então precisa de o quê? De ajuste de dosagem praticamente individual, porque esse aumento na síntese das enzimas pode variar de um indivíduo para o outro. Interação medicamentosa é quando um medicamento
age sobre o outro medicamento, o efeito de outro medicamento quando administrado junto. Por exemplo, o AS, ácido acetil salicílico, aumenta o efeito anticoagulante da varfarina e de outros cumarínicos. São medicamentos anticoagulantes, né, muitas vezes utilizados em problemas de trombose profunda, né, tem muito gato com trombose de aorta, e no processo pós-cirúrgico são utilizados anticoagulantes. E o AS, né, provavelmente aí vocês já conhecem alguém que já tenha tido problema cardíaco, né, que toma aquele comprimidinho de ácido acetil salicílico todo dia, justamente para quê? Para que naquele mecanismo lá que a gente viu da ciclooxigenase iniba, né, o tromboxano A2, que é, né, um coagulante. Então, que a gente trabalhe, né, com esse mecanismo como anticoagulante, melhorando, né, vamos dizer assim, melhorando a capacidade de circulação do sangue. Nessa curva aqui, né, a gente vê sinergismo, né, quando o efeito de dois medicamentos ocorre na mesma direção, que é o efeito somatório ou aditivo, em que a gente tem aqui, por exemplo, né, vários anti-inflamatórios. Associação, por exemplo, de paracetamol com ibuprofeno vai dar um efeito somatório grande aqui na inibição da ciclooxigenase 2, né? Às vezes tem efeitos aí, né? Associação de medicamentos, por exemplo, tem um que codeína mais paracetamol, né? Que aí é um analgésico narcótico com um não narcótico para dores fortes. O sinergismo pode acontecer, né, por adição, como a soma do efeito total dos medicamentos é igual à soma dos efeitos isolados. Por exemplo, aqui, né, a gente tem a ação da nicotina também, um agente tóxico, mas assim, vejam tanto de mediadores neurotransmissores que a nicotina age, né? A dopamina, trazer diminuição do apetite e adição quer dizer o vício. A norepinefrina, alerta e diminuição do apetite. A acetilcolina, alerta e melhora da cognição, da atenção. Vasopressina, melhora na memória, né? Serotonina, modula o humor, diminui o apetite e alívio da síndrome de abstinência. Beta-endorfina, redução da ansiedade e da tensão. Glutamato, melhora da memória. E o GABA, né? Ácido gama-aminobutírico, redução da ansiedade e tensão. O problema é que com tudo junto isso aqui vem mais de 8.000 substâncias tóxicas aí, né, que estão junto com a nicotina no cigarro. Então, por favor, né, se tem esse hábito, pensem seriamente em parar, porque, né, é um dos grandes causadores aí de problemas, inclusive de câncer, né, que é uma situação grave. Ao sinergismo também por potenciação, a soma dos efeitos dos dois medicamentos é diferente da soma dos efeitos isolados, né, por interferência na distribuição, biotransformação ou excreção. Por exemplo, usa-se um inibidor da acetilcolinesterase mais a acetilcolina para aumentar o efeito da acetilcolina. Quer dizer, inibindo a acetilcolinesterase, a acetilcolina que foi administrada vai ter mais efeito, né? Utilize-se a histamina, que é um vasodilatador, mais um diurético, né? Para ter o efeito aí de redução de líquido no organismo. Aqui, né, combinação de fármacos, por exemplo, né, utilizados por via epidural no cão, né, morfina mais bupivacaína. Vejam aqui as doses associadas, né, oximorfona mais bupivacaína, morfina mais detomidina e morfina mais cloridrato de xilazina, ou seja, né, são associações que potencializam, né? Todos esses aqui são anestésicos, né? Analgésicos e anestésicos. Tem um relaxante muscular também aqui, que é a xilazina, né? Que vão ter sedativos anestésicos, analgésicos, que vão estar sendo utilizados, por exemplo, aí em cirurgias. Agora a gente tem o contrário, que é o antagonismo. Um medicamento leva à diminuição ou anulação do efeito de outro medicamento. Isso pode acontecer, né, por efeito farmacológico, por efeito fisiológico e por efeito químico.
nós vemos, né, essa figura aqui que muitas pessoas também são viciadas em medicamento, né? Essa mistura aí é perigosa. Então, nós temos aqui o antagonismo farmacológico, quando há competição pelo mesmo receptor, que a gente chama de antagonismo farmacológico competitivo, né? A competição pela ligação ao receptor entre agonista e antagonista de forma reversível. Lembrando lá da lei da ação das massas, o agonista vai deslocar o antagonista de acordo com a quantidade, né, que está presente. Então, aqui nós vemos a curva A da substância sem o antagonista, o efeito máximo aqui acontecendo numa dosagem, né, aproximada aqui de 11, e na curva B, ó, com o antagonista, o efeito máximo ó, já vai acontecer aqui mais do quase que 500 aqui da dose, né, do efeito lá com o antagonista. O antagonismo farmacológico parcial reversível, né, a competição entre dois agonistas pelo mesmo receptor, de forma reversível. Porém, um dos agonistas é parcial, o efeito é parcial, que a gente já viu, e o outro é total, reduzindo, né, assim, o efeito máximo. Tem o antagonismo farmacológico irreversível, né, que o antagonista vai se dissociar muito lentamente do receptor, e mesmo eu aumentando a concentração do agonista, o antagonista não se solta do receptor, que eu já tinha começado a falar, né, que os organofosforados, antiparasitários organofosforados, inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase, provocando acúmulo, né, de acetilcolina ali na fenda sináptica. Os carbamatos, entretanto, inibem de forma reversível a acetilcolinesterase, portanto, são mais seguros, né, para a utilização do que os organofosforados. Se ocorrer uma intoxicação por organofosforado no animal, é bem mais difícil da gente controlar do que por carbamato, já que o carbamato, a inibição da acetilcolinesterase é reversível, ou seja, a regeneração da enzima. Com o organofosforado, o organismo tem que refazer a enzima porque a ligação é forte. Existe o antagonismo farmacológico não competitivo, em que o antagonista vai bloquear um ponto da cadeia de eventos que o agonista age, né, em diferentes receptores, e não vai ser possível desfazer o bloqueio com o aumento da concentração do agonista. Com o antagonista, né, farmacológico não competitivo, reparem aqui na curva B, ó, que mesmo se eu aumentar a concentração aqui, não vai haver o efeito máximo, não vai chegar no efeito máximo, a, né, diminuição aí do efeito máximo. E existe ainda o antagonismo fisiológico, né, quando dois agonistas ligam-se a diferentes receptores, promovendo efeitos opostos que se anulam. Por exemplo, a adrenalina aumenta o potencial de ação e a histamina reduz o potencial de ação lá dos neurônios. Então, um vai inibir o outro, né, ter o efeito antagônico, o efeito contrário, porém, porque um aumentou e o outro diminuiu, aí na conta ali, né, fica nulo o efeito. Existe o antagonismo químico, né, quando as duas substâncias interagem quimicamente entre si, antagonizando-se, e aí não vai haver ligação ao receptor, em que, por exemplo, o carvão ativado se une, né, interage quimicamente, justamente assim, ele é ativado justamente para interagir quimicamente, a gente usa muito carvão ativado em intoxicações orais em cães, né? Porque existem muitas pessoas mal intencionadas aí que distribuem alimentos com veneno, né, para cães, às vezes cães com problema de comportamento, cão que late muito do vizinho, ou ainda, infelizmente, né, pessoas que acham que podem exterminar população de cães de rua e aí colocam esses venenos aí, algumas vezes, né, a gente consegue salvar justamente utilizando também carvão ativado para inibir essas substâncias tóxicas e impedir a absorção adicional de compostos tóxicos. Chegando ao final da nossa aula aqui de farmacodinâmica, mecanismo de ação, o que a gente precisa guardar? Existem mecanismos de ação que são específicos, ligação direta com o receptor, rápidos ou lentos, vai depender de qual medicação a gente está usando. Semi-específicos, que não são, né, tão específicos assim. E os mecanismos de ação
inespecíficos. Isso tudo para a gente poder trabalhar com segurança com os medicamentos. Aqui nós vemos, por exemplo, né, uma célula microbiana, em que nós vamos falar de antimicrobianos mais para frente, só para a gente lembrar. Eu posso, né, trabalhar com mecanismos inespecíficos contra essa célula microbiana aqui. Por exemplo, né, o monóxido de carbono, que vai precipitar, né, as proteínas celulares, no caso dos ser tóxico, né, para os animais superiores, da hemoglobina. Eu posso, né, ter drogas alcalinizantes, né, os álcalis fortes aí que vão inibir o micro-organismo. Drogas acidificantes que vão também inibir o micro-organismo, ou drogas, por exemplo, inespecíficas, caso aqui do manitol, que vão promover desidratação da célula. Isso aí é inespecífico. Eu posso ter mecanismos semi-específicos, por exemplo, né, anestésicos que podem promover, né, impregnação dos lipídios em membranas celulares. Agora, não mais para o caso de micro-organismos. E posso ter quelantes metálicos, por exemplo, né, de chumbo, de mercúrio, que são mecanismos inespecíficos aí. E eu posso ainda, né, ter essa membrana aqui, que eu vou ter, né, efeitos específicos. Por exemplo, né, a atuação dos curariformes, né, que tem mecanismos, são substâncias com mecanismos neurais aí, os neurolépticos, os antibióticos aminoglicosídicos que vão atuar lá no RNA ribossômico, inibindo, impedindo a formação de proteínas adequadas nas células. Se for micro-organismo, mecanismo específico aqui, né, das penicilinas, por exemplo, que vão impedir a formação de passos aqui da parede celular. Outro antibiótico, né, a actinomicina, vai atuar diretamente lá nos ácidos nucleicos. Então, vou ter efeito aqui no DNA da célula. E os digitálicos, por exemplo, né, atuar nas enzimas da membrana. Os antibióticos poliênicos também, né, em ésteres da membrana, então desestruturando a membrana celular, se caso, né, fosse um micro-organismo isso aqui. Então, nós vamos ter vários mecanismos, né, de interação com o receptor aí. Nós temos ainda, né, nas considerações finais aqui, falar, né, desse desenvolvimento de medicamentos. Da descoberta, pessoal, até chegar lá na prateleira de uma revenda veterinária, por exemplo, nós temos vários passos. Descoberta das moléculas, a triagem, quais são as moléculas melhores, né, que leva aí aproximadamente 10 anos, mas isso aí varia muito mais, tem medicamentos que são 20 anos de desenvolvimento. A investigação de qual que seria as moléculas mais adequadas, a formulação, porque às vezes o que está lá, né, como molécula para a gente, a hora que a gente coloca, sei lá, numa pomada, num líquido, não vai ser bem aceito, a molécula não aceita bem aquelas formulações, então assim, às vezes a gente parte de 50, 60 formulações para ter 2, 3 na pesquisa pré-clínica ou uma na pesquisa pré-clínica. Às vezes essa pesquisa pré-clínica é feita com animais de laboratório, então assim a gente precisa pensar muito, né, em como a gente está utilizando esses animais de laboratório eticamente e de forma segura, mas que a gente precisa sim desses testes, né, pré-clínicos para estabelecer a segurança das drogas que vão ir para a pesquisa clínica. Tem sido falado isso muito agora para a vacina aí do coronavírus, né, que né, foi testada laboratorialmente e agora já está em fase de pesquisa clínica no uso em pacientes, né, em voluntários, e agora já, né, a parte da vacina que já está sendo distribuída para comercialização. Mas mesmo assim, né, existe a pesquisa que a gente chama farmacovigilância,
a pesquisa pós-comercialização e é o que está sendo feito com a vacina, é a farmacovigilância, ou seja, observar e monitorar em todos os pacientes que receberam a vacina se haverá ou não efeitos colaterais daquela vacina. Porque por mais que às vezes a gente testou em 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, pode ser que uma pessoa tenha reação individual. Mas isso é caso, né? Eu acho que pelo tanto de gente que já foi vacinada no mundo, tiveram só 3 reações e 3 reações em pessoas em reações leves. Então, o benefício da vacina está sendo muito maior do que os possíveis danos que podem ocorrer. Então, gente, se tiver a oportunidade, quando tiver a vacina, todo mundo vai vacinar, pelo amor de Deus, porque é a única forma que a gente tem, né, de fazer o vírus diminuir a circulação, além do que a gente já está fazendo, né, que é ficar aqui em isolamento, ficar se protegendo, sair o mínimo possível para evitar a possibilidade de contaminação e com todos os cuidados de higiene possíveis. Essas são as referências dessa aula, né, para a gente olhar lá o livro de farmacologia terapêutica, que a gente possa, né, trabalhar aqui na farmacologia de uma forma leve, de uma forma tranquila. Eu espero que vocês já tenham começado a fazer o trabalho e agradeço, né, pela atenção aí, além do meu e-mail que está nessa imagem, para lembrar a gente que a gente tem, né, desde miniaturas, animais miniaturas, bem pequenininhos, até animais de grande porte aqui, né, considerado em vista desse aqui de grande porte, e todos os dois são cães. Então a gente tem que fazer muito adequação de dosagem, de posologia para essas duas, vamos dizer assim, raças aqui dentro de uma mesma espécie que é o canino. Espero que vocês estejam gostando. A gente está preparando o material com muito carinho, postando para vocês. E vocês sabem, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que nós vamos trabalhar, né, como sempre trabalhamos, para melhor estudo de todos vocês. Grande abraço, eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!